Seja muito bem-vindo ao primeiro Conacob. Eu sou o professor Randes e venho trazer para você um tema super interessante para aumentar a rentabilidade dos seus negócios, que é negociação e gerenciamento de conflitos. Esse tema vai te ajudar a diminuir a inadimplência e também aumentar a rentabilidade dos valores não pagos pelos clientes. Mas antes de falar sobre esse tema, gostaria de me apresentar. Eu tenho 25 anos de experiência profissional e a minha grande vivência foi dentro de indústrias de cosméticos, onde comecei lá como representante comercial até alcançar o cargo executivo da organização como diretor de marketing e inovação. Mas em 2012 aconteceu um grande kairós na minha vida, onde eu decidi seguir a minha carreira profissional pela minha própria empresa, também como empreendedor, onde eu atuo em palestras, workshops, treinamentos, coaching executivo, ajudando líderes e gestores a aprimorarem as suas competências técnicas e comportamentais, e também sou docente de programas de MBA, que é de especialização, de grandes instituições de ensino, como a FGV e o IBMEC. Já estou com uma longa jornada aí por 11 anos como docente, ajudando também alunos, gestores e empresários a potencializarem o seu desenvolvimento. Bom, falando sobre esse tema, eu quero trazer para você que negociação é um tema que a gente aprende desde o nosso nascimento. É verdade, é uma habilidade nata. Quer um exemplo? Olha só, quando um neném recém-nascido está na maternidade, com fome, o que ele faz? Ele chora. Então, ele não sabe falar naquele momento, mas ele sabe se expressar, que com o choro está sinalizando para alguém que ele precisa de um alimento. Então, gente, nós, desde o nosso nascimento, nós já estamos negociando de alguma forma. Então, é uma habilidade nata que nós precisamos o quê? Aprimorar. Seja essa habilidade, gente, do âmbito profissional ou do âmbito pessoal também. Não tem distinção. A todo momento nós estamos negociando. Agora eu venho te fazer uma pergunta. Quantos convites para brigar você recebe por dia? Ora, principalmente você que é empresário de pequenas e médias empresas, que está lidando com clientes a todo momento, clientes que são mal pagadores porque querem ser mal pagadores mesmo, né? Isso aí já é uma questão de caráter, de valor, e clientes que passaram por dificuldades e que, de certa forma, na sua vida, que agora não tem condição de pagar. E aí você muitas vezes tem que entender cada situação para poder lidar com cada uma delas. Aí que vem a grande habilidade negocial dentro do seu negócio. Então, nós precisamos identificar que a negociação é você associar interesses comuns e também ajustar interesses opostos. São aqueles interesses que cada um tem uma visão, mas você precisa diminuir esses interesses opostos para que vocês possam chegar a um acordo. Mas um acordo favorável para ambas as partes. Senão ele não é implementável ou não é durável. E por isso que nós precisamos ajustar, alinhar esses gaps. Primeiro ponto para a gente ajustar, nós temos que identificar o seguinte: a negociação é uma comunicação bidirecional, onde essa comunicação tem que ser o emissor, que está falando os seus argumentos, mas também nós temos que ouvir. O grande dificultador de uma negociação, sabe o que é? Não são os elementos negociais, mas sim somos nós mesmos. Nós somos a principal barreira dentro da negociação, porque muitas vezes, gente, nós acabamos entrando para o ego negocial. O que é o ego? É a minha própria vontade. Eu entro num âmbito emocional muito forte e deixo o problema ali sobre a mesa. Em vez de eu discutir sobre a inadimplência ou sobre uma possível recuperação de um valor, eu começo a atacar a pessoa. Eu sei que lembra aquele exemplo que eu dei? Que é aquele mal pagador por índole mesmo. Eu sei que ele é mal pagador por uma índole, que ele está querendo, ele está mentindo dentro de uma situação, e aí eu levo isso à flor da pele. Separe as pessoas dos problemas.
Eu tive uma jornada acadêmica, né, dentro da minha evolução profissional também, que fiz 3 MBAs, um mestrado, e dentro de um MBA eu fui para a Europa falar sobre gestão de negócios. Então, uma frase que a gente falava muito lá na Europa, principalmente lá em Portugal, foi onde eu realizei meu mestrado, é separar alhos de bugalhos. E é muito isso, gente. Nós temos que separar as pessoas dos problemas. Então nós temos que identificar o que eu tenho que focar na solução daquele problema. Porque se eu não focar na solução daquele problema, eu vou fazer o quê? Que o problema ganhe. E porque aí eu vou fazer essa briga que a gente está falando. É a briga de egos. Por isso que nós precisamos fazer gestão de conflitos. Mas antes de falar sobre a gestão de conflitos, vamos ainda aprofundar um pouco sobre o tema negociação. A negociação, então, nós falamos que é alinhar interesses comuns e também associar aqueles que são opostos para diminuir os gaps, ter uma comunicação bidirecional, ajustar interesses conflitantes. Por quê? O que são interesses conflitantes? É aquilo que eu não concordo com o meu interlocutor e algo que ele também não concorda comigo. Então, como que a gente faz para romper esse impasse negocial? Para a gente chegar numa negociação? É onde nós utilizamos os critérios objetivos, ou seja, é a legitimidade na negociação, é a lei. É o termo, é o contrato, é muitas vezes quando você fala lá numa negociação com o seu cliente, é o que ele assinou naquele contrato, é os juros embutido, uma série de regras que foram e normas que foram estabelecidas naquela negociação que você traz à tona, porque não é, é a sua vontade, não é você que quer, não é o seu interesse ali, mas sim ali o que o contrato está regindo. Só que muitas vezes a gente tem que, além de ter essa lei, a gente tem que se preocupar com critérios objetivos. O que significa critérios objetivos? Critérios objetivos significa que dentro da nossa negociação nós colocamos alguns acordos bilaterais, ou seja, que não está escrito no contrato. Muitas vezes você facilita um pagamento, você, seja isso em prazo, seja isso em percentual de aporte financeiro, seja uma redução de juros, seja algum elemento negocial que você, acordando com o seu interlocutor, você ajusta. Isso chama-se critérios objetivos, ou seja, uma nova lei é colocada na negociação. Então nós temos que entender que a negociação é a arte das escolhas. Primeiro ponto que você tem que identificar: qual o objetivo da sua negociação? Vamos entender isso. O objetivo é o que eu quero trazer de resultado para aquela negociação. Não estou falando aqui, gente, resultado financeiro, não, né? Não nesse momento. Mas qual que é a importância? Ora, fazer um negócio com aquele cliente, eu vou diminuir, por exemplo, a inadimplência da minha carteira. Ou eu vou aumentar a rentabilidade do meu negócio. Isso é um objetivo factível. Então, quer dizer, eu estou conversando com aquele meu interlocutor sabendo que eu tenho um objetivo muito maior do que simplesmente aquele contrato. Isso já me dá uma margem de manobra emocional para não entrar no viés ali e entrar para aquela briga que eu comentei lá atrás. O outro ponto, alinhar então o objetivo. Qual o caminho que eu vou chegar para aquele objetivo? Como a gente falou que a negociação é a arte das escolhas, então eu tenho que entender muito bem qual caminho eu vou pegar para chegar naquele objetivo. Eu tenho que escolher um caminho, mas eu preciso ter muito claro o objetivo. Sabe por quê? Senão eu vou ser Alice no País das Maravilhas. Quem já viu esse filme, tá aí, né? A dica para quem ainda não assistiu. Mas Alice, em um determinado momento do filme, gente, ela estava perdida na floresta. E ela se deparou com 2 caminhos lá na floresta. E perguntou para o gato que estava na árvore. Falou assim: gato, para qual desses 2 caminhos eu devo seguir? E ele perguntou: Alice, minha filha, para onde você quer ir? E ela falou: eu não sei, gato, eu estou perdida na floresta. E ele disse o seguinte então para ela: Alice, pegue qualquer caminho que cada um vai te levar para algum lugar. Ora, se eu não sei o objetivo da minha negociação,
qualquer estratégia negocial vai me levar para algum resultado. Seja esse resultado super favorável, seja esse resultado mediano, ou seja esse resultado ali totalmente muito ruim, totalmente desgastante para o meu negócio. Então, primeiro passo, identifica o objetivo, escolha o caminho para chegar naquele objetivo, ou seja, quais são as etapas que você vai fazer para chegar naquele objetivo. Segundo ponto, ainda estamos na escolha da negociação. Segundo ponto, o objeto negocial. Qual que é o objeto negocial? Por exemplo, você tem que identificar, é uma redução de juros que eu preciso fazer naquele contrato ali? Ou é uma extensão de prazo que eu vou fazer naquele contrato para o meu cliente conseguir pagar? Então, ou seja, o objeto negocial significa qual que vai ser a moeda de troca que você vai oferecer, que o seu interlocutor vai aceitar, ou ele vai te oferecer uma outra moeda de troca, tá ok? Isso é o segundo ponto. O terceiro ponto, gente, é a meta. Aí sim vem a parte quantitativa da sua negociação. O que é a meta? Bom, vamos supor, falando lá, que eu quero diminuir o objetivo, a inadimplência da minha carteira, ok? O meu objeto, vamos supor que seria o prazo, é onde que eu vou oferecer para ele uma extensão de prazo. E aí, esse é o objeto. E aí vem a meta. Qual que é a meta? A meta é o tempo que eu vou oferecer. Então eu tenho 3 tipos de meta. Sempre é importante a gente ir com o nosso planejamento negocial com esses 3 tipos de meta, ok? Então, a primeira é a chamada meta inicial. O que é a meta inicial? Ora, é aquela meta que vai ser o ponto de partida que você vai iniciar a sua negociação. É o ponto que você vai ter de elasticidade até chegar na zona de concordância. Depois a gente tem a meta ideal, ou seja, é o seu plano A. É ali aonde você gostaria de chegar favorável, né? A sua meta favorável. É o plano A. E depois, gente, eu tenho a meta suportável. Ou seja, se caso eu não atingir aquela meta favorável, até onde eu estou disposto a fechar com o meu interlocutor, que é o famoso plano B, que a gente fala muitas vezes no nosso dia a dia comercial. Então, primeiro ponto, voltando ao exemplo do prazo, tá bem? Voltando a esse exemplo do prazo, vamos supor que eu tenho ali a extensão de prazo de 24 meses para aquele meu interlocutor pagar. Esse seria meu plano ideal, tá? Meu plano ideal, tá bem? Mas eu vou começar com esse meu interlocutor vamos supor, com 12 meses, tá? Por quê? Se eu começar com 24 meses, é de 24 meses para mais, porque eu estou numa margem agora de manobra dentro da negociação. Entrou a parte quantitativa dentro da negociação. E aí eu tenho que identificar. Se eu falar os 24, que é a minha meta ideal, ele vai pedir o quê? 26, 28, 30, 32 e por aí vai. É de 24 para mais. Nunca ele vai falar, para menos. Né? Em casos raríssimos. Né? A pessoa fala, não, quero pagar em menos e tal, 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 tal. Mas isso você está indo numa inadimplência. Então é diferente. Não é uma negociação tradicional. Então você tem que pensar, qual que é a sua meta ideal? Se eu tenho 24, voltando ao nosso exemplo, 24 meses é a minha meta ideal, eu vou começar com um pouco menos de prazo, 12, 15 meses, aí vai dentro da realidade de cada caso, tá bem? Entra na particularidade do contrato, entenda cada situação para você poder tomar a sua ação aí de estratégia negocial. Aí você fala 12, tá bem? E vocês vão negociando 12, 15, 18, 21, 24, mas aí vamos supor que dentro da sua estratégia, você pode chegar até a 30 meses. Então, isso é o seu plano B. Até 30 meses você ainda fica na negociação. E aí você sabe, se em 24 meses ainda não conseguiu fechar aquela negociação, o quanto de você sentiu que, vamos supor, que em 26 meses esse cliente ele aceita o acordo, ofereça os 26 meses, chegue nesse consenso dos 26 meses, vá para o plano B,
mas também puxe o plano B dele, né, que seria, vamos supor, um aporte um pouquinho maior inicial. Então, faça essa moeda de troca, não é simplesmente ceder, nós vamos falar isso muito em gerenciamento de conflitos, não é só ceder, mas você dar um passo, mas também pede um outro passo para o seu interlocutor. É o que a gente muitas vezes fala dentro de negociação, pessoal. É o seguinte, é dar 2 passos para trás para você dar um passo para frente depois. E não necessariamente é na mesma situação. Por exemplo, você estendeu um prazo e ele te deu um aporte inicial um pouco maior do qual você precisava ou você estava pedindo naquele primeiro momento. Então, vocês tiveram 2 elementos negociais, que é prazo e valor, que foram ajustados dentro da negociação. E aí sim a gente começa a tornar essa negociação muito mais favorável. É um pensamento que nós temos que começar a ter, que a estratégia negocial é a arte das escolhas. Por quê? Pessoas que não buscam consenso não caminham juntas. Você tem que achar um consenso. Nada é mais a ferro e fogo. Já saiu, gente, aquele antigo modelo mental que a gente existia antigamente em negociação, que é o good cop e o bad cop. Ou seja, é o bom policial e o mau policial. Olha, eu vou fazer de mau policial, você durão, tal, 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 e depois eu dou uma soprada, eu dou um de bom policial. Já era esse estilo negocial. A gente tem que ser, primeiro, transparente. Nós temos que ser éticos, nós temos que entender ali o outro lado, mas também fazer com que ele entenda o nosso lado. Então, eu vou te trazer aqui 6 passos para você fechar a sua negociação. O primeiro passo é você estabelecer relacionamento e comunicação. O que é esse relacionamento? Lide com problemas de percepção, de emoção entre as partes, tanto a sua como a do outro, né? Às vezes você liga, o outro tá já com todo aquele ego, falamos daquele ego tal exaltado. Lide com isso, concorde para depois discordar, né? Então eu concordo com o senhor, concordo com a senhora, no entanto, porém, entretudo, contudo e tal, 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 você coloca seu argumento com calma, nunca se exalte junto com o cliente. Então isso é problemas de relacionamento que a gente já tem que lidar num primeiro momento da negociação, ser assertivo, mas aí entra a comunicação. Gente, assertividade é falar a língua do outro. Não adianta você explicar, não, porque o nosso juro, o nosso contrato é de acordo e tal, o índice e tal. Se a outra parte não entende índice, não entende, eu tenho que achar uma forma mais simples de falar para a outra parte entender. E aí a gente começa a ter essa clareza na informação. Ora, a gente precisa, antes, em qualquer negociação, entender, gente. Nós precisamos entender qual que é o nosso interlocutor. Eu preciso fazer um planejamento, preciso pesquisar onde. Não é só pegar o telefone e já falar ou atender aquele cliente sem você investigar ele antes. Em negociação, muito importante, não existe programa do Faustão, que eu costumo dizer. Tinha uma série lá no programa do Faustão que dizia o seguinte: se vira nos 30, não é assim? Não existe, gente. Não existe se vira nos 30. Você tem que planejar, porque o resultado da sua negociação vai ser o planejamento que você faz antes de conversar com o seu interlocutor. Será que eu estou tendo esse planejamento coerente? Isso é um ponto de atenção que eu já deixo para você. Mas vamos caminhar dentro desses 6 passos da nossa negociação. O primeiro, então, é lidar com problemas de relacionamento e ter uma comunicação assertiva. O segundo ponto é quando a gente fala sobre mapeamento de interesses. O que é isso? Quais são os interesses comuns que eu tenho com meu interlocutor, com a outra parte? Ou seja, vai, gente, começa a sua negociação pelas semelhanças. O que faz a outra parte te entender? O que faz a outra parte continuar na negociação? O que é importante para ele? Associe o que é importante para você. Façam esse mapeamento de interesse. Depois vocês vão lidar com outros interesses que são opostos, são divergentes, tem os interesses conflitantes, tem os interesses ocultos também, que você só vai descobrir quando você tiver a habilidade de perguntar. Por isso que nós falamos, principalmente um bom negociador
não é aquele que fala muito, mas sim aquele que ouve atentamente o seu interlocutor. Porque nós podemos ter pistas ali muito sutis que o nosso interlocutor está colocando. E aí se a gente está só falando, se a gente só quer fazer ali que ele fique convencido da nossa argumentação, eu deixo de entender qual que é o foco dele para dentro daquela fechamento daquele meu negócio. Então mapeie esses interesses. Por enquanto, gente, só para deixar bem claro, nós não estamos falando ainda nenhum tipo de meta aqui, não estou chegando em nenhum momento financeiro ou quantitativo aqui. Você só está fazendo ali um entendimento de toda uma situação. Feito isso, comece a busca de opções. O que é a busca de opções? Oferecer oportunidades, ou seja, oferecer algo que possa criar valor entre as partes, que seja ali uma forma diferenciada dentro de um aporte que ele fez ali, e você tem uma nova estratégia, você tem uma facilidade, é um plano que vocês estão colocando dentro do projeto, é um software que vai ajudar você a melhorar a sua performance, que vai potencializar o negócio do seu interlocutor também. Pode ser um cliente que é recorrente seu e ele está passando por um momento de dificuldade, então ele precisa muitas vezes de ter um software que o auxilie dentro daquele trabalho que ele está fazendo. E você pode então isso, você oferecendo um serviço, um adicional para aquele cliente, para ele não cair novamente naquele erro, naquela falha de organização que ele está vivendo. Então isso também dentro, você mais tem que levantar, dentro do seu dia a dia, você tem que levantar essas situações. Então, buscar opções. E aqui, gente, é o que a gente fala muito. Vocês perceberam já pelo meu sotaque que eu sou mineiro, né? Apesar que eu moro muitos anos aqui na capital, em São Paulo. A gente nunca pode deixar as nossas origens, né? Então, sou mineiro, uai. Lá em Minas, a gente tem uma expressão bem interessante que chama o seguinte: toró de parpite. É isso mesmo, gente. Nesse momento da busca de opções, nós vamos fazer um grande toró de parpite, que é o que é o toró de parpite? É o famoso, né, tem um termo em inglês bem bonitinho que fala brainstorm. O que é o brainstorm? É ali, você vai colocando ideias e a outra parte vai colocando ideias para vocês fecharem o negócio. Não significa uma ideia um fechamento, um compromisso, tá? Não é porque você falou aquilo, você tem que seguir firme até o final. Não! Você colocou simplesmente esse toró de parpite, essas opções, a fim de entender se aquilo que você está oferecendo atende à necessidade do seu interlocutor e aquilo que ele está te oferecendo também atende à sua necessidade. É uma questão que vocês vão identificar naquele momento de conversa. Feito isso, aí vai surgir os interesses conflitantes. Interesses conflitantes é aquele momento que eu comentei inicialmente, que eu não concordo com o meu interlocutor e ele não concorda comigo. Ok. Em toda negociação existe o conflito e é importante a gente entender esse conflito. Mas aí, nesses interesses conflitantes, é onde nós vamos o quarto passo do processo negocial, que é a legitimidade e critérios objetivos. O que significa isso? São as leis, ou seja, é aquele contrato, aquela norma, aquele padrão, algo que você estabeleceu junto com o seu interlocutor, seja isso no contrato, ou vocês fizeram uma troca de e-mails que virou uma legitimidade, virou ali um critério objetivo inicialmente, que depois virou uma lei, virou comprobatório. Então aqui, gente, nesse momento do conflito, não existe, o que eu acho, o que você acha, eu penso isso, eu penso aquilo, não, é meu feeling, é isso, não tem nada disso, não tem o que você pensa, o que você acha, o que a sua intenção é essa, não quero saber disso, desse momento de conflito. O seu interlocutor, ele quer saber o que é comprobatório, o que é fatos e dados sobre a mesa. É isso que você vai oferecer nesse momento. Porque também tem um outro ditado lá nas Minas Gerais, tá ok? Pau que bate em Chico, bate em Francisco.
É isso. Não tem quem ganha e quem perde. Os dois lados vão ganhar juntos ou vão deixar de ganhar juntos. É esse o momento. Então o conflito é assim, independentemente se é favorável a um a outro, é o que é legítimo dentro da nossa negociação. Passou por essa fase de conflitos de interesse, aí nós temos, agora chegou o momento que nós chamamos de barganha posicional. Ou seja, é a linha que você vai colocar a parte quantitativa da negociação. Olha só, gente, o quanto de tempo que você já negociou, você já teve uma visão muito macro para você consolidar a informação quantitativa da sua negociação. É agora que entra, que nós chamamos aí de plano B, que são as alternativas negociais. É o quinto elemento. Esse quinto elemento das alternativas negociais está focado no seguinte: lembra lá que nós chamamos meta inicial, meta ideal e meta suportável? É justamente isso, é o momento dessa. Lembra? Tinha aquela brincadeira de cabo de guerra, um fica puxando para um lado, lembra na infância? Um fica puxando para um lado a corda, um grupo de pessoas puxando para um lado, outro grupo de pessoas puxando para o outro lado. É isso, gente. A alternativa negocial é esse momento. É aonde que vai entrar ali a parte de posição da negociação, ou seja, a parte numérica, são os números realmente ali, são termos do contrato, é algo muito específico ali, quantitativo, que você vai colocar no seu contrato. Por isso que nós chamamos, nesse momento, de ZOPA. É zona do provável acordo. Essa zona do provável acordo, por isso que você tem que começar lá numa meta inicial, vai para uma meta ideal, se caso for necessário, você vai para uma meta suportável. Mas, gente, identifique o seguinte: uma alternativa negocial, se nunca feche um acordo tão bom quanto a sua meta suportável, porque você já montou o seu planejamento, você sabe até onde pode chegar. Lembra lá da Alice no País das Maravilhas? Você não é Alice no País das Maravilhas, você sabe o caminho que você está trilhando. Então, identifique muito seriamente ali até onde você pode chegar. Caso venha uma contrapartida além daquela sua meta suportável, é o momento de você pensar, parar a negociação ali e voltar num outro momento. Não é falta de firmeza de forma alguma, gente, você fazer isso dentro de uma negociação. Sair da negociação, avaliar com as suas bases, avaliar internamente com a empresa e depois você volta para aquele seu interlocutor para começarem novamente uma nova negociação. Que você pode ter subestimado algum tipo de planejamento, por exemplo, pode ter mudado alguma variável dentro da economia que você está inserido, dentro do seu negócio, enfim, que teve alguns ajustes necessários que precisam ser refeitos. Pode ser, mas aí você vai ter que analisar se é possível fazer ou não. Mas nunca feche. O grande elemento aqui que eu gostaria de deixar de recado nesse quinto passo: nunca feche uma alternativa que não seja tão boa como o seu plano B. O plano B é ali a melhor alternativa à negociação de um não acordo. Caso não vai acontecer acordo, qual que é a melhor alternativa que eu posso colocar? Não é melhor fechar um acordo, pessoal, do que não fechar um acordo? Então, mas que esse acordo seja bom para ambas as partes. E é por isso que a gente tem que pensar até onde eu posso chegar. É fundamental a gente ter. Olha, eu ministro essa disciplina de negociação, de gerenciamento de conflitos, já por longas datas, dentro de empresas e também dentro das academias, das instituições de ensino que eu falei para você. Foram mais de 1.000 alunos sendo treinados com esse tema comigo. E a gente vê, sempre em sala de aula, ou conversando dentro de empresa, os executivos, gestores, não fazem, só faz um plano A. Male tem a meta inicial. E plano B? Não, plano B para mim não existe. É meta inicial, é meta ideal, se não tiver aqui não tem acordo. Ora, a negociação, gente, ela é uma forma de troca de moedas. O grande elemento é o princípio de dar e receber. Não tem como ser diferente, senão não tem negociação. Senão não é negociação, ali é autocrático, é uma imposição,
Então não existe uma negociação, você tem que ter a moeda de troca. Então avalie isso dentro, porque eu estou comentando um pouco mais da barganha posicional, porque aqui é muito comum entrar o ego da negociação. Então tome cuidado muito bem com isso, para você não ir à flor da pele, identificar ali, poxa, agora é o momento que é a minha vontade versus a vontade do meu interlocutor. Tome cuidado com isso, tá bem? Passou essa barreira da barganha posicional, agora vem o quê? A parte mais fácil da negociação, que é o compromisso, que é o fechamento. Você vai fechar ali a negociação. Então, o compromisso é muito importante avaliar, porque você já caminhou. Ó, primeiro ponto, relacionamento e comunicação. Segundo ponto, mapeamento de interesse. Terceiro ponto, busca de opções. Quarto ponto, legitimidade e critérios objetivos. Quinto ponto, alternativas negociais, que nós falamos sobre o plano B. E o sexto ponto, agora, é o compromisso. Mas eu tenho que avaliar, será que eu tenho os recursos necessários e o meu interlocutor tem os recursos necessários para fechar esse acordo, daquilo que a gente combinou? Existe algum termo de reclamação caso não der certo? Ou alguma garantia dentro dessa nova negociação? Pense também sobre isso. Planos contingenciais. Vai que dá algum problema lá na frente. O que a gente pode fazer para mitigar esse risco? Ou seja, reduzir esse risco. O que a gente pode colocar no lugar? Então, são situações que a gente vai avaliar dentro daquele compromisso. Quem deve assinar o acordo? Os negociadores ocultos foram envolvidos. Quem são os negociadores ocultos? São aqueles tomadores de decisão. Será que a pessoa que eu estou falando ali na negociação, ela é a decisora daquela negociação? Muitas vezes está falando ali com um cônjuge, onde ou o marido ou a esposa que são os tomadores de decisão, e eu estou falando com a pessoa errada. Então tem que identificar já desde o início da negociação e, se possível, trazer esse negociador oculto para dentro do processo negocial, tá? Feito isso, o compromisso, aí vai para a implementação, que é você vai ter que acompanhar, não é fechou a negociação, vou esquecer, não. Faça o acompanhamento para corrigir eventuais desvios lá na frente, tá bem? Então, com essa estrutura que eu acabei de passar para você, desses 6 passos, são os passos que nós falamos dos 6 blocos estruturais de Harvard Business School, colocado nos 4 cantos do mundo aí. E nesses 4 cantos do mundo, essa metodologia assertiva que nós estamos utilizando dentro das nossas negociações. Independentemente, gente, se a empresa é de grande, transnacional, grande porte, ou é de médio ou pequeno porte, porque nós estamos lidando com seres humanos, onde a comunicação ali faz parte, onde as emoções, o grau de empatia, como eu vou me relacionar, os estilos de cada negociador. Um estilo é mais enérgico, outro um estilo um pouco mais brando. Então eu tenho que entender cada estilo para não entrar na mesma vibe. A postura, que muitas vezes é naquele momento que a pessoa fica mais exaltada, eu tenho que entender. Então, tudo isso está correlacionado, independentemente da nossa forma de negociar, seja do nosso negócio pequeno até um grande negócio da nossa empresa, tá bem? E aí, dando continuidade desse processo negocial, eu gostaria de falar para você sobre gerenciamento de conflitos. Ora, quando nós falamos de pessoas, nós temos 3 eixos fundamentais que vão ser envolvidos. Nós temos a colaboração, é o primeiro eixo. Nós temos a competição, é o segundo eixo. E nós temos ali o conflito, que é o terceiro eixo. Pessoal, olha só. Você vai pensar de uma seguinte forma. Colaboração é o melhor dos mundos quando a gente está lidando com pessoas, né? Por quê? Você tem ali, ajuda o outro pelo simples fato de fazer aquilo acontecer de uma forma melhor. O objetivo é focado para que todos saiam ganhando. Muito bem, ótimo. A gente chama isso de reciprocidade. É ali o melhor dos mundos. Mas a gente falando com pessoas, nós estamos lidando só com a colaboração. Existe também com a competição. Então, a colaboração, a gente utiliza a reciprocidade.
A competição, o que significa competição? Ora, quer fazer uma experiência? Você tem lá dois sobrinhos, né? De repente num almoço de família no final de semana, você pede lá para os dois sobrinhos, chama os dois sobrinhos e fala assim: olha, pega a chave lá pro tio ou pra tia que está lá em cima da mesa. Um vai cutucar o outro e vai falar o seguinte: vamos ver quem chega primeiro? E eles saem correndo, já a competição é natural do ser humano. Então não adianta você querer abafar. Agora, o que eu tenho que fazer é ser ético dentro dessa competição. E por isso que a gente utiliza a meritocracia. Eu avalio as pessoas pelas entregas. Então, quer dizer, dentro dos indicadores, dentro da parte quantitativa, quem está fazendo além daquilo que é solicitado é o desempenho. Então, o empenho é feito aquilo que é solicitado. Quando se fala além do que é solicitado, é o desempenho. Aí, essa pessoa tem o mérito para ganhar alguma coisa ou ter um benefício diferenciado. É isso que a gente tem que identificar. A meritocracia para você valorizar quando existe ali uma competição. Por quê? Eu não vou valorizar alguém que eu gosto mais, alguém que é mais ali, eu tenho maior afinidade, ou que trabalha junto comigo. Não, eu tenho que ter o respeito por todas as pessoas. E por isso a meritocracia é envolvida nesse momento, tá joia? E aí a gente vem o terceiro eixo. Então falamos aqui da colaboração, que é a reciprocidade. Falamos da competição, que é a meritocracia. E o terceiro eixo é o conflito. E aí eu trago para você a gestão de conflitos, que também é uma forma onde nós avaliamos por Harvard Business School, que é, primeiro passo, né, eu tenho que identificar quais são os meus interesses e quais são os interesses da outra parte. E aí eu tenho um gráfico, onde você pode observar aí nesse momento. Nesse gráfico eu tenho dentro a parte maior, de maior interesse meu, e a parte de menor interesse. E dos outros, a parte de maior interesse e a parte de menor interesse. Analisando isso, ora, vamos identificar o seguinte: se eu foco simplesmente, somente nos meus interesses, ou seja, eu trago só para mim, só o que eu quero fechar naquela negociação, e não me importo com os interesses da outra parte, o desfecho mais provável é esse que está sinalizado, que é disputa e dominação. Ou seja, eu faço de tudo para a outra parte desistir e somente eu ganhar. E aí, gente, nesse momento é muito comum acontecer numa negociação o ego. Aí vira a batalha de vontades. Eu faço de tudo para a outra parte desistir. E a gente fica, o que? Lembra aquele convite para brigar? Eu entro na briga. Não. A negociação não é vou travar aquela batalha novamente. Às vezes a gente escuta por aí, né? Eu vou entrar naquela briga de novo. Não, negociação é para a gente chegar num comum acordo. É algo favorável. A gente não pode chegar nesse âmbito já de batalha, de briga. Senão não vai. A gente já vai para disputa e dominação. Já vai entrar para o lado errado. Aí o desfecho mais provável é um lado só ganha e o outro perde. Será que isso vai ser implementável? Com certeza não vai ser. Lá na frente vai se perder, não vai conseguir fazer o negócio acontecer. Então, a gente tem que falar, ver como a gente pode fazer essa contrabalança. Mas caminhando ainda por esse gráfico, olha só, quando eu não me preocupo com os meus interesses e não me preocupo com os interesses da outra parte, eu tenho aqui a inação. O que é inação? Eu fujo do conflito. Ora, gente, fugir do conflito também é um erro. Como o excesso é um erro, que a gente acabou de ver, o fugir do conflito é um erro, porque vai ter interesses que nós não concordamos e a gente precisa colocar ele sob a luz. Né? Coloque ele ali, né, sob um spotlight, um holofote ali, para identificar qual que é esse problema, como eu tenho que resolver esse problema. E aí sim eu tenho que avaliar. Ora, dentro desse problema, a gente não pode fazer a inação. Ah, o melhor é a nossa amizade, é o relacionamento entre nós, o melhor é a nossa harmonia pessoal. Não, eu estou fazendo acordo de comadre ou de compadre aqui, gente. Não faz isso não, porque lá na frente vai dar uma leca na sua negociação, avalia, enfrente o conflito, mas não seja duro com ele. A gente tem que ser duro com o problema, não duro com as pessoas. E aí, a gente diz o seguinte: a inação, os dois lados perdem. A gente olhar num desfecho negocial, é um perde-perde.
Tá? Então, a ausência do conflito também é ruim numa negociação. Quando, avaliando aí no gráfico agora, quando eu vou justamente somente olhar os interesses da outra parte e não olho os interesses da minha parte, eu vou focar na cedência. O que eu faço de tudo para ajustar o que o outro lado quer. Então eu concedo o prazo, eu reduzo o valor de parcela, eu diminuo juros e tal, uma série de coisas, mas eu não peço nada em troca. Eu estou cedendo demais. Então eu estou só abrindo as ofertas que o outro lado faz. A negociação, a gente falou, é o princípio de dar e receber. Se você vai fazer um ajuste de juros, ok, vai tirar os juros, que é plausível lá naquela sua negociação, então você tem que pedir uma contrapartida para o seu interlocutor. É uma redução de prazo, é um aumento no valor da parcela, enfim, você vai analisar situação a situação. Então, fazer a cedência, a gente costuma dizer o seguinte, dar a lodinha inteira, né? Não é dar a lodinha inteira, não. Não é só oferecer, ceder, 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 porque o outro lado ganha e eu perco. Então fica um desfecho negocial que não é um favorável também, porque eu só estou querendo ajustar a outra parte. Tome cuidado com isso. Agora, o nosso desfecho aí que a gente tem que perseguir é justamente o desfecho da colaboração, que é ajustar os meus interesses, aí a gente vai lá no mais aqui no gráfico, né, os meus interesses, mas também ajustar os interesses da outra parte. Quando nós ajustamos interesse e interesse, a gente vai para a colaboração, e aí é o ganha-ganha. Então, esse é o nosso foco daqui para frente. E o que é esse ganha-ganha? Que é muito ainda confuso entre as pessoas. Como que a gente consegue um ganha-ganha? Ora, foi o que eu comentei lá no quinto bloco estrutural de Harvard, que são as alternativas negociais que nós comentamos, é justamente, eu cedo em prazo, ele cede ali num aumento de aporte financeiro. Então, cada um fez uma adequação em posições diferentes. Os dois lados ganharam, o acordo foi realizado. E é isso que a gente vai conversar, como que a gente pode colaborar. Ou nós entramos num prazo, eu podia ali chegar na minha meta, lembrando daquele exemplo, a meta ideal seria 24, e aí eu fiz 26, que ele também seria uma meta, para ele um plano B, ele pagar em 26, seria algo que ajustava para ele. Então nós ajustamos esse gap falando do mesma moeda de troca, que é prazo. Nós ajustamos. Os dois lados ganharam. Por quê, turma? Porque nós fechamos a negociação. O melhor não é nós reduzirmos a inadimplência dos nossos negócios e aumentar a rentabilidade dos nossos negócios, então o melhor acordo é aquele que pode ser implementável e durável, mas dentro que eu fiz o planejamento da negociação e cheguei num resultado favorável. Então, quando existir o conflito, primeiro passo, apareceu um conflito na sua mente, tem um impasse ali negocial, porque o conflito é um impasse negocial. Eu não ando mais na minha zona de concordância e a outra parte também não anda mais. Então eu tenho que identificar o seguinte: ora, dentro desse impasse, pare, avalie a situação, pare. Por que está acontecendo esse impasse? Depois você identifique, parei, né, respire fundo, aí é uma questão muito mais emocional da negociação. Pare, respire fundo, concentre novamente no seu objetivo negocial, tá bem? E isso é tudo fração de segundo, gente. É muito treino e prática negocial para você conquistar essas habilidades negociais, tá joia? Então pare, respire fundo. E aí vai para o segundo ponto. Identifique. Por que gerou esse impasse? Identifique o problema. Por que está gerando esse impasse? Aonde que eu parei e aonde que a outra parte parou? Identificou o problema, vai para o terceiro passo aí, que é o plano. Ou seja, faça um planejamento. Como que eu posso realizar essa execução? Né? Como que eu posso fazer ali esse ajuste? O que eu posso oferecer para a gente sair desse impasse? Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos de planejamento. Muitas vezes você falar 10% de 1 milhão soa melhor
ou pior do que 100 mil de 1 milhão. Se você falar, vou reduzir no seu contrato 10% para você fechar negócio, o seu interlocutor pode achar pouco. Agora você fala, vou reduzir 100 mil do seu contrato para a gente fechar o negócio, ele pode, imaginar, soar de uma forma diferente. Só você falando uma diferença ali, a forma de comunicar. Você está falando a mesma base, 10% de 1 milhão é a mesma coisa de 100 mil de 1 milhão. Mas o que você está falando? O que soa melhor para outra parte? Ao invés de você falar, olha, eu estou reduzindo aqui para você 2%, eu estou fazendo aqui 20 mil, vamos supor, dentro daquele negócio, 20 mil de redução do seu contrato. Porque você não vai falar, o quê? Só 2%? Não quero isso não, me dá 5%. Mas ele não está vendo o valor. Quanto que representa esses 2%? Aí vai muita forma da gente negociar. Isso é para romper o impasse. Mude aí um prazo, um sinal, por exemplo, de repente ele dá um sinal, depois você estende um prazo. Você também um tema muito interessante para você mudar aí o impasse é mudar o negociador, gente. Esse é um pulo do gato também que eu deixo para você. Porque se eu criei um vínculo de ego dentro daquela negociação, se a gente já foi para uma batalha de vontades, muda o negociador, porque todas as vezes que você falar vai vir algo cognitivo na sua mente, e também cognitivo significa experiências que vocês viveram já naquela negociação, tanto na sua mente como na mente do seu interlocutor. E vai ser muito comum vocês trazerem para o fato negocial os elementos negativos em primeiro momento, sendo que a gente está falando para o primeiro momento da sua negociação são os elementos positivos. Então mude o negociador. Ou se não, utilize um facilitador. Será que é uma terceira pessoa que pode entrar dentro da negociação para ajudar a ser esse facilitador aí, para ajudar essa negociação a sair daquele impasse? Então pense isso. Isso a gente está falando lá no terceiro ponto que aconteceu o conflito, tá ok? Então primeiro ponto é parar, respira, equilibra emocionalmente, identifica o problema, planeje o que você vai fazer, execute é o quarto passo, aí coloca realmente na execução e faça o quinto passo, que é a avaliação daquela execução. Será que é possível, é implementável, é durável, eu posso concretizar aquilo que a gente está acordando nesse impasse negocial? E é isso que a gente tem que identificar, porque negociação não é produto, não é serviço. Não é o que você negocia no seu dia a dia ali, que é um ajuste de prazo, é um aumento ali, é uma redução de juros, ou aumento da sua rentabilidade. A negociação é você identificar as necessidades e interesse entre as partes e satisfação dessas necessidades. E aí sim você vai estar realizando uma excelente negociação. Então, eu gostaria de dizer para você, comece a pensar de uma forma estratégica negocial. Associe os elementos da sua negociação. Falamos aqui dos 6 blocos estruturais de Harvard. Falamos aqui da gestão de conflitos também, para você fazer esse contraponto e não entrar num ego negocial. E aí, para finalizar, gostaria de dizer para você o seguinte: a partir de agora, tenha produtividade na sua negociação. Sabe o que é produtividade? É um elemento de 3 E's. É a eficiência. O que significa eficiência? Faça o processo. É aquela estrada para você chegar no seu objetivo negocial. Avalie a sua eficácia, que é o resultado, aonde que você quer chegar, ok? Mas faça isso com efetividade, gente, que significa futuro. Então, não adianta eu fazer uma vez só, porque você pode falar com o cliente uma única vez, mas você vai ter na sua massa crítica de clientes outros inadimplentes. Então, aquilo que você utilizou numa negociação que deu certo, aplique para as outras negociações. Então, torne isso efetivo. Não seja só um marco negocial. Nossa, nós fizemos uma negociação que ficou muito boa, aumentamos ali a nossa rentabilidade, ou conquistamos ali, diminuímos a nossa inadimplência, mas só fiz uma vez. O que adiantou? Aí vem uma frase de Aristóteles, né? Que a excelência não é um feito, mas sim um hábito. Fazer repetidas vezes, repetidamente.
Então pegue esses elementos de produtividade e coloque em prática no seu negócio. Não deixe para amanhã, coloque hoje. Aproveite essa oportunidade do primeiro congresso aí do Conacob, que está proporcionando para você essa realidade de conhecer tantos temas para aumentar as suas competências profissionais. E não espere para amanhã, coloque hoje. Caso você queira aprofundar nesses elementos negociais, eu ofereço um curso online, onde eu vou desdobrar realmente todos esses processos negociais com exercícios, com estudos de caso, com feedbacks dos exercícios também, para você avaliar a sua performance, onde você vai ver ali são 8 módulos que você vai identificar o como você pode potencializar o seu negócio. E lembrando que acessando agora esse link do site, você vai ter as 2 primeiras aulas grátis, onde você pode ter a oportunidade de experimentar e ver se tem aderência naquilo que você está buscando também, num objeto aí de um curso de negociação, tá joia? Gostaria de agradecer mais uma vez o seu tempo por estar aqui me ouvindo, de termos esse bate-papo e fazer vários insights negociais. Gostaria de agradecer a toda a organização do Congresso pelo convite que foi me dirigido, por meio do IBMEC também, uma instituição que eu tenho muito carinho, que trouxe também esse convite para eu estar aqui com você, falar sobre esse tema de negociação e gerenciamento de conflitos, que nós falamos bastante nos nossos MBAs dentro da academia, que ajudamos profissionais a potencializar essas suas competências. Espero também ter potencializado esses insights para você caminhar na sua jornada e fico à disposição, caso você queira conversar mais a respeito sobre esse tema. Segue aí os meus contatos também. Tem o meu site que você pode conhecer um pouco mais também do meu trabalho, tá joia? Então, gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Eu espero que você tenha aí um excelente congresso, que tenha essas palestras, possam realmente potencializar e que com toda certeza incrementarão e muito o seu desenvolvimento profissional. Um beijo no coração, foi um prazer estar aqui com você e até uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.